Bom dia, aluno do segundo ano. Vamos lá que eu vou explicar para vocês o exercício número 1 da lista que eu tinha passado para vocês. E também o número 3. O 2 já foi corrigido. Bom, olha aqui esse exercício aqui. Vamos lá. O exercício tinha dito o seguinte. Primeiro vamos medir um lápis. Aí você mede lá o lápis. Vamos supor aqui, nossa brincadeira aqui, o lápis está medindo. A régua está começando do 10, tá? Então vamos lá que a régua está lá medindo um pouco mais de 23 centímetros. Beleza. Aí eu vou lá e pego essa régua e levo ela no congelador. O que vai acontecer com a régua? A régua, se você abaixar a temperatura dela, porque ela foi levada no refrigerador, ela vai diminuir o seu tamanho. Então, o lápis continua do mesmo jeito, do mesmo tamanho. Essa régua que está marcando lá quase 23 centímetros, quase 13, né? Porque ela começa do 10, quase 13 centímetros. Se a régua encolher, olha o que vai acontecer com a medida. Se a régua encolher, ela vai marcar o lápis maior. Então, a alternativa vai ser, letra A, maior, porque a régua sofreu uma contração. Quando o objeto, principalmente os metais, são aquecidos, eles aumentam de tamanho. Quando a baixa temperatura, no caso da régua, foi levada ao congelador, ela diminui o tamanho. E a régua que é usada para tirar medidas, se ela tirar medidas, tudo que ela medir vai apresentar ser maior, porque a régua diminuiu o tamanho. Ok? Agora vamos lá, vamos passar para o 3. O 3 é o seguinte. Olha, você tem uma barra de ferro. Essa barra de ferro, beleza. Primeira coisa é que ela é de ferro. O ferro tem um coeficiente de dilatação térmica linear de 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Essa barra, ela tem um comprimento inicial, L0, comprimento inicial de 5 metros, que está aqui. E a temperatura inicial dessa barra é de 10 graus Celsius. Tá. E se eu pegar essa barra e aumentar a temperatura dela for para 60 graus Celsius. Ou seja, variação de temperatura de 10 para 60 aumentou 50 graus Celsius. Beleza. Eu preciso calcular primeiramente isso aqui que é o ΔL, que é o quanto essa barra aumentou, porque ela aumentou a temperatura. Então, consequentemente, já vai aumentar o comprimento. Então, a primeira coisa que eu vou calcular é o ΔL. L0 alfa delta T. Então, a variação do comprimento vai ser de o comprimento inicial dela, que é de 5 metros, vezes o alfa, 1,2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 50. Beleza. Multiplicando tudo. Vamos lá. 1,2 vezes 5 vai dar 6. Vou só repetir aqui. Agora, 6 vezes 50, 300. Vezes 10 elevado a menos 6. 6 vezes 5, 30. 300. Beleza. Agora aqui, ó, o que é o problema? Nas alternativas não tem 300, tem um número somente com uma casa decimal. Então é porque ele quer que você escreva em notação científica. Então, olha a regrinha. Se eu cortar 2 zeros daqui, significa que aqui no expoente tem que ser acrescentado 2 casas decimais. O tanto que eu tiro aqui é o tanto que eu aumento aqui. Então, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Pronto. Está resolvido, porque na alternativa D, somente esse valor para a variação do comprimento. Mas o problema pediu para você também calcular o comprimento final. Então, o que eu tenho que fazer? Escrever isso aqui sem ser notação científica. Lembra que eu falei para vocês, ó, eu vou encher de zeros e vou colocar aqui o 3. A vírgula está aqui. Então, eu começo a contar 1, 2,
3, 4. Olha a quantidade de zeros. Em cima do 4, porque ele está mandando aqui, ó, diminuir 4 casas, o ΔL vai ser, em cima do 4 aqui é onde eu vou colocar a vírgula. E aí eu vou colocar agora 3 zeros para lá, metros. Por que eu fiz isso? Porque o comprimento final é o comprimento inicial mais o ΔL. Então, ela tinha 5 mais 0,003 metros. O comprimento final, então, vai ser de 5,0003 metros. Se fosse uma alternativa de um exercício do Enem, você poderia encerrar aqui, porque nas alternativas só possui esse valor para variação do comprimento. Então a resposta é: a barra vai aumentar 3 vezes 10 elevado a menos 4, que é o mesmo que 0,0003 metros, e o comprimento final será 5 que ela tinha, mais esse pedaço que ela aumentou, 5,0003 metros. Ok? Então, até a próxima correção.